Aleluia. Todos encontraram? Amém. Que nos diz assim, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Amém? Meus irmãos, qual que é o tema dessa temporada? Amplitude e intensidade. Qual é o tema dessa temporada? Amplitude e intensidade. Aleluia. Antes de eu começar a aplicar a sua vida, eu quero falar o modo que eu vou fazer. 3 versículos, aplicarei de uma forma objetiva, rápida e clara, assim como Deus me deu. O tema é amplitude e intensidade. Deus me deu a seguinte forma e o modo de aplicar. Eu vou separar, primeiro aplicando exclusivamente amplitude e depois intensidade. Amém, meus irmãos? Amém. Se nós voltarmos nossos olhos em Romanos 12, capítulo 10, nós veremos o quê? Dediquem-se uns aos outros com amor o quê? Fraternal. Agora essa parte que é a chave, iremos aplicar mais. Prefiram dar a honra aos outros mais do que a si próprios. Meus irmãos, o que é amplitude espiritual? O que é amplitude espiritual? Se nós formos olhar no significado da Aurélio, no Google, o significado da palavra amplitude, lá nós encontraremos o quê? Dimensões excessivas, espaçoso, grande. Mas tem muitas formas de interpretar esta palavra amplitude. E quando nós trazemos para o contexto espiritual, aí que há leque. E o que Deus colocou no meu coração em relação à amplitude espiritual? Amplitude espiritual é entender o que muitos nunca irão. Deus me deu as respostas fracionadas. Amplitude espiritual é a pessoa que entende aquilo que poucos irão entender. E por ter essa amplitude, aquele que possui e busca a evolução dentro da amplitude espiritual, ele é tratado como o quê? Louco. Você vai entender o que eu estou falando. Muitas pessoas que não detêm essa amplitude, que nem buscam ela, ficam confusos. Por quê? Porque a pessoa que tem amplitude, que busca amplitude espiritual, os pensamentos não são mais terrenos. A pessoa que busca amplitude espiritual, ela se desliga da terra. A pessoa que busca amplitude espiritual deixa a carne, nega a carne. E é por isso que muitos não entendem. Porque aquele que busca amplitude espiritual, os pensamentos são do céu. Muitas pessoas não vão entender essa amplitude. Não vão. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso é uma verdade muito clara, mas muito difícil também de ser dita. Aqui nós vemos uma palavra fortíssima, com um contexto espiritual lindo, mas que poucos entendem. Algo com uma grande profundidade, mas poucos entendem. Por quê? Porque a vida se resume a bens. Porque a vida se resume à terra. Porque os pensamentos e a mente estão voltados para a terra. Mas quando você deixa a terra de lado e busca o céu, meu irmão. Aleluia! Quando você esquece um pouco a carne e começa a olhar para o Espírito, aleluia. Quando você começa a visar os planos de Deus, quando
você começa a buscar entender os planos de Deus na sua vida, as coisas começam a progredir. Quando você começa a deixar a terra, quando você começa a parar com as ideologias da terra, as coisas progridem, as coisas evoluem na sua vida. Só que, se nós olharmos para um contexto geral, nós vemos o quê? Que até as igrejas estão corrompidas. Que até as igrejas estão com ideologias, com princípios do mundo. Agora, como nós, nesse mundo, com a função, a igreja, tá bom? De espalhar o Evangelho, de ampliar o Evangelho, como nós iremos fazer isso se estamos corrompidos? Como nós iremos ampliar as visões do reino de Deus para o mundo se a igreja do tempo atual está corrompida? Está deixando os princípios mundanos entrar adentro das casas do Senhor? É noite de mudança, meus irmãos. É noite de transformação para as igrejas. É noite de buscarmos a amplitude espiritual do Senhor. É noite de mudar nossos pensamentos. É noite de mudar os focos. É noite de mudar o nosso entendimento. Aleluia. E buscar as visões do reino. Tentar entender, buscar entender a visão de Deus. Entender os planos, os projetos, porque Ele sim tem os projetos de prosperar. Então, o que nós entendemos aqui, quando você deixa a terra e se liga ao céu, você está um passo à frente da amplitude. Você está um passo mais próximo de conquistar essa amplitude. Ou seja, resumindo aqui uma palavra, negação. Negar a si mesmo. Negar os prazeres do mundo. Negar as ideologias do mundo. Negar aquilo que o mundo prega. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é simples. Mas só isso. E isso é só o primeiro passo para você conquistar essa amplitude e evoluir dentro dela. É muito difícil ser isso. Você vai encontrar poucos aleluias, poucos glória a Deus, mas você vai ver que esse é um ensinamento que faz com que o povo de Deus progrida. Você vai ver, não sei se no futuro, tem pessoas que entendem no momento, tem pessoas que nunca vão entender, mas esse é o ensinamento que Deus quer que nós entendamos. O pensamento e a ideologia de que o reino vem em primeiro lugar. Aleluia! Amém, meus irmãos? Agora, essa parte de prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Muitos também não vão entender. Muitos não entendem. Muitos não vão entender essa ideologia do Evangelho. De esquecer você e honrar ao próximo. De escolher faltar para você, mas abençoar o próximo. E é muito difícil entender essa ideologia. Por quê? Porque aqueles que não entendem isso não conhecem a verdade, meus irmãos. E por que aquele que entende do Evangelho, entende que não é somente eu, e sim todos nós, e sim a igreja, esse sim entende a verdade. E quando essa verdade liberta, você se sente impulsionado de propagar essa verdade. Quando essa verdade de deixar o eu te liberta, você se sente na obrigação de propagar ela. Você se sente na obrigação de espalhar essa verdade que te libertou. Então essa é a questão do Evangelho. Propagar a verdade. Ampliar a verdade. Oh, glória! Por quê? Porque esse é o fundamento. Essa é a base. Esse é o fundamento, meus irmãos. Cristo Jesus. Aleluia. Porque não se trata de você, não se trata de mim. Se trata da igreja. Se trata de nós. Por quê? Porque está na hora de nós pensarmos como igreja.
Porque está na hora de nós pensarmos como um corpo. Porque está na hora de pensarmos como uma unidade. Esquecer o nosso eu. Esquecer esquecer você, é nós. Pensar no coletivo. Por quê? Porque é claro que a salvação individual nada vai deixar de ser. Ele vai continuar assim. Mas você, que é um entendedor da verdade, entende o Evangelho, você vai deixar o outro cair? Quando você se sente estar na condição de estar forte, de ser forte, você vê o outro, você vai deixar ele cair? Você vai deixar ele escorregar? Não vai. Porque esse é o princípio do Evangelho. É preferir dar honra ao próximo do que a si mesmo. É preferir estender a mão. É preferir ajudar. Ampliar o Evangelho, meus irmãos. Por quê? Porque assim como uma união nos leva a uma grande vitória, a discórdia nos leva a uma rápida derrota. Verdade. Assim como a união nos leva a uma evolução, a discórdia nos leva a um retrocesso. Então, é necessário ter união dentro das igrejas. É necessário que todos dentro da igreja entendam o que? A amplitude do Senhor e o que Ele busca para nós. Porque a amplitude não é fácil de se conquistar. A amplitude não é fácil de se entender. E nem é fácil de falar e nem é fácil de explicar. Mas de uma coisa eu sei, é necessário. Uma coisa é necessária, é preciso. Porque nós precisamos ter em nossas mentes que sem amplitude não existe Evangelho. Que sem essa primeira parte do tema, que é amplitude, não existe Evangelho. E é necessário, amém? Porque é um fundamento básico do Evangelho. Se nós olharmos, meus irmãos, por gentileza, em Romanos 12, versículo 11, o que irá nos dizer aí? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Meus irmãos, vamos estar falando de intensidade aqui, tá bom? A primeira parte desse versículo 11 nos diz o quê? Nunca lhes falte o zelo. Pelo quê? Pelas coisas de Deus. Verdade. Pelo reino de Deus. Oh, meu Deus. Por quê? Porque uma pessoa intensa não é uma pessoa exagerada. Uma pessoa intensa para o reino de Deus não é uma pessoa espalhafatosa. Porque o exagero, meus irmãos, o exagero é uma coisa, a intensidade é outra. Porque quando nós falamos do exagero, nós vemos algo que é sem cautela. Uma coisa onde não pisa em cascas de ovos, e sim sai quebrando tudo. Agora, quando nós falamos e olhamos intensidade, aí já é outra coisa. Quando nós falamos ser intenso pelas coisas de Deus, é fazer de tudo, mas fazendo tudo o melhor. É se falar, faz isso aqui, eis-me aqui. Faz aquilo lá, eis-me aqui. Tudo com excelência. Tudo com verdade. Tudo com respeito às coisas de Deus. Isso é zelo. Um sinônimo de zelo é respeito. É entender que aquilo é importante. E tem muitas pessoas, hoje em dia, não estão entendendo esse zelo. Não estão entendendo a intensidade. E elas confundem e desconstroem essa intensidade e aí faz o que quiser. Faz o que quiser. Eles mudam o contexto de intensidade e faz e condiciona de outra forma. Mas eu quero passar aqui para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, é que intensidade é necessária. Sem intensidade não dá certo. Sem intensidade as coisas não progridem. Sem intensidade nada dá certo.
Por quê? Porque as pessoas da Bíblia, todas que foram realmente pessoas fervorosas, foram intensas. Ao ponto de, sim, de ser radical. De sair de uma pessoa onde tem status, uma pessoa de onde tem estudos, uma pessoa onde é socialmente estável, socialmente bem, para seguir os caminhos de Jesus. Isso é ser intenso. É verdade. Porém, nessa transição, um exemplo, Paulo, pronto. Nessa transição que ele fez, o resto da caminhada dele com Deus foi pelas coxas. Quando ele escolheu seguir a Cristo, quando ele escolheu o caminho correto, o caminho verdadeiro, quando ele mudou de perseguidor para seguidor, ele foi um dos caras mais intensos da Bíblia, meus irmãos. Ele entendeu a verdadeira intensidade. Ele entendeu o que realmente é intensidade. Não é exagero. Não é implantar e nem impor, mas é fazer com que a pessoa queira experimentar o Evangelho. Porque as pessoas que pregaram aqui Jesus, se você olhar, ele não impôs a ninguém o Evangelho. Se você olhar, Jesus não impôs nada da sua ideologia. Não impôs. Só que ele era tão influenciador, tão influente, tão persuasivo, que ele fez com que as pessoas quisessem experimentar Jesus, ele mesmo. Ele era tão bom, tão incrível naquilo que ele fazia, que ele fez com que as pessoas se aproximassem dele sem impor nada. Ele fez com que as pessoas naquela época, sem entender o que ele era, sem entender o que ele ia fazer, sem entender direito nada, ele fez com que as pessoas sejam intensas. Ele fez com que uma mulher de outra denominação, de outra cultura, de outra tudo, que não acreditava nele, trouxesse uma cidade inteira para onde dele. Ele fez com que uma pessoa que não tinha nada a ver com ele, nada a ver com a ideologia dele, com a cultura dele, trazia uma cidade inteira para ele. É isso que é intensidade. Intensidade é você entender o que ele quer e fazer com excelência. Fazer com verdade. Não é exagero. Não é impor, você tem que fazer isso, porque é assim, porque é assim, porque é assado. Não. É fazer com que as pessoas queiram experimentar o Evangelho. É isso, meus irmãos. É esse o Evangelho, experimentar. Porque você só veio para Cristo porque você foi influenciado a experimentar Ele. Porque Cristo te persuadiu. Porque você brilhou os olhos para Cristo. E Ele quer fazer isso com essa geração inteira. Ele quer fazer isso com esse mundo inteiro. Fazer com que o mundo brilhe os olhos novamente para Ele. É isso que Ele quer. Criar servos de Deus intensos. Servos que entendem a amplitude, como já foi dito, e praticam essa amplitude com intensidade. Aleluia. Ele quer servos intensos pelas coisas de Deus. Entender a verdadeira intensidade. Porém, nós temos os dois lados da moeda, correto? Você pode ser intenso para Deus, mas se você esquecer essa intensidade, você vira intenso para o mundo. Se você deixar a ideologia do mundo entrar na sua cabeça, você vira intenso para eles. Vira noite para eles. Usa tudo para o mundo. Bebe tudo para o mundo. Por quê? Porque as pessoas que têm passado no mundo eram intensas, sim. Eram intensas naquilo que fazia. Se fosse ficar embalado, ficava até virar noite. Se fosse beber, bebeu até cair. Até cair. Se fosse usar alguma coisa, até ficar doido. Agora, e para as coisas de Deus, como é que nós estamos? Como é que está essa intensidade para Deus? Porque no mundo era uma coisa. Porque no mundo você fazia o que você queria. Você era intenso do modo que você quisesse. Agora, e com uma ordenança? E aí, como é que fica? E com o preceito ali, tem que ser intenso para Deus.
não é para você, é para Deus. Como é que fica nós? Como é que fica a nossa situação dentro disso? Está vendo? Ninguém tem resposta. É um silêncio. Porque nos confronta, me confronta também. Porque ninguém aqui é perfeito. Todos aqui temos dias e dias. Dias que não queremos ser intensos. Dias que não queremos vir, porque nós temos que falar a verdade. Dias que não queremos vir. Queremos simplesmente ativar o modo robô. Entrar aqui, sentar, levantar a mão, ficar e ir embora. Tem dias que queremos ser assim? Sim. Essa é a verdade. Queremos fazer do modo que queremos, mas dentro do reino de Deus não é da forma que queremos. Dentro do Evangelho não é da forma que queremos. É da forma que Ele quer. Amém, irmãos? Então seja zeloso pelo Espírito Santo. Seja zeloso pelas coisas de Deus. Amém? A segunda parte desse versículo 11 aqui de Romanos 12 irá nos dizer o quê? Sejam fervorosos no Espírito. Ah, meus irmãos. Lembra que eu falei do exagero? A questão, meus irmãos, não é quem prega mais. A questão, meus irmãos, não é quem louva mais. A questão, meus irmãos, não é quem toca mais, quem é o melhor em alguma coisa, não é. E sim quem é verdadeiro pregando, quem é verdadeiro cantando, quem é verdadeiro tocando. Por quê? Porque, meus irmãos, porque a verdade corre para a verdade, não tem jeito. Uma hora a verdade aparece, uma hora as coisas vêm à tona. Todos aqui somos falhos, todos nós temos erros. E se nós fazemos isso, mesmo com falhas, com os erros, com muitas imperfeições, mas todos nós aqui estamos debaixo de uma misericórdia. E todos nós aqui temos que estar debaixo de uma verdade. E sem ela, nada dará certo. Porque se nós não formos verdadeiros com nós mesmos, sobre nossas limitações, sobre nossas falhas, sobre nossos defeitos, e procurar melhorar sempre intenso com Deus, sem excluindo a verdade da terra de Deus, vai chegar uma hora que essa verdade virá à tona. Se nós fazemos tudo aquilo sendo falso, uma hora a verdade virá à tona, naquele grande dia. Aí você esconde a verdade dele aqui, e quando você sobe, ele joga a verdade na sua cara. Meus irmãos. Eu não fujo disso não, tá? Fique em paz. Estou pregando aqui para mim, estou pregando para vocês. Porque, então não esconda a verdade de Deus aqui. Porque de uma forma ou de outra, pode demorar 50, 60, 70, 100 anos, seja o que for, uma hora a verdade virá. Uma hora as coisas irão desandar. Então, se você não procurar ser verdadeiro com Ele hoje, não começar a procurar a verdade hoje, esquece eternidade, esquece vida com Ele. E nós podemos esquecer isso tudo. Vamos esquecer tudo. Porque a verdade, meus irmãos, é algo, é a única coisa que não se esconde. Muitas coisas se escondem. Muitas. Mas a verdade, uma hora ela vem à tona. Eu quero que você entenda, por isso que eu estou frisando muito isso. Porque não é sobre ser melhor, não é sobre ser o pior, é sobre ser verdadeiro naquilo que faz. É sobre entregar excelência naquilo que faz. Porque pode não ter melhor dicção, melhor voz, melhor qualquer coisa. Mas se você tem verdade, Ele recebe. Aleluia. Se você faz, procura atingir a sua máxima excelência naquilo que você faz, Ele recebe. Então não se preocupe em ser o melhor. Se preocupe em ser o mais verdadeiro possível. Entende?
Então é isso, meus irmãos. Porque quando chegarmos lá, se nós formos verdadeiros aqui, ele fala: entra, benditos do meu Pai. Se nós entendemos a verdade aqui, teremos uma eternidade toda para desfrutar dessa verdade. Amém, meus irmãos? Última parte desse versículo. Sirvam ao Senhor. Meus irmãos, isso aqui, mais claro possível, não existe. Está exatamente assim: sirvam ao Senhor. Não precisa nem de explicação. Meus irmãos, no mundo que nós vivemos atualmente, as pessoas acham que, podem ser igrejas, que servir ao Senhor é algo superficial. Venha do jeito que estás e permaneça. Essa ideologia está sendo muito pregada desta forma. Venha do jeito que estás, permaneça. Você viu que o evangelho está distorcido atualmente? Você viu que o evangelho não é mais o mesmo? Você está percebendo que o evangelho, as pessoas estão condicionando o evangelho aos pensamentos do mundo? Estão transformando as igrejas no mundo. Estão transformando aquilo que Jesus lutou tanto para preservar, aquilo que os antepassados preservaram tanto, aquilo que os grandes profetas pregaram tanto, e estão simplesmente achando que é raso, levando e empurrando com a barriga. Meus irmãos, essa pequena frase, sirvam ao Senhor, pode ser tão autoexplicativa, mas é muito complexa. Porque servir ao Senhor é algo complexo. É algo que não é fácil. Porque existe algo chamado cruz. E a cruz, meus irmãos, não é leve para ninguém. A cruz é pesada. Carregada de um modo errado, ela é pesada. De um modo errado. Como assim, Gabriel, de um modo errado? Sem Jesus. Porque com Jesus o fardo é leve. Porque com Jesus tudo parece mais fácil. Com Jesus você entra a essas portas, não tipo assim, poxa, mais de um dia. Você entra, glória a Deus, mais de um dia. Por quê? Porque esses dias estão se esgotando. O que parece rotina para você vai virar raridade um dia. O que parece cotidiano vai virar raridade. O que parece simples vai virar raro. Então, aproveite enquanto é tempo, enquanto é fácil servir ao Senhor. Porque já tem países aí que é proibido. Só que a Bíblia, meus irmãos, tudo pode passar, né? Mas as palavras de Deus nunca passarão. Esse livro aqui é tão imponente, é tão importante, que na época do nazismo, meus irmãos, foi um dos primeiros livros a ser queimado. Um dos primeiros livros, se não o primeiro. E as pessoas acham que esse livro aqui é superficial. As pessoas acham que esse livro aqui é uma HQ, é uma história em quadrinhos. Acham que isso aqui é apenas um livro de história. Mas isso aqui não se trata de um livro de história. Isso aqui não se trata de páginas escritas, mas se trata da verdade. Se trata de coisas que fizeram nós estarmos aqui hoje. Se trata de atos complexos que demonstram a presença do Senhor em cada palavra, em cada vírgula, que fez com que nós estejamos aqui hoje. Então nunca pensa que servir ao Senhor é algo fácil, que é algo simples. Faça o básico bem feito, meus irmãos. Leia isso aqui, entenda isso aqui.
estou falando que ler isso aqui é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil. Porque quando a gente vai ler, às vezes bate o sono, alguma coisa acontece alguma distração. Não é fácil ler esse livro aqui. Mas dentro disso aqui existe um manual para tudo na nossa vida. Para tudo, para tudo. Então eu quero que você entenda que nessa parte aqui, nessa última parte desse versículo 11, sirvam ao Senhor, é isso. É isso. Algo tão complexo, algo tão profundo. E nunca trate isso como superficial, achando que eu posso ser a igreja. Você é templo do Espírito Santo, mas dentro dessas paredes aqui é onde o Senhor escolhe para se manifestar. É algo especial aqui dentro. Porque se você for em qualquer local público, você não vai conseguir sentir a presença de Deus ali. Você não vai falar língua estranha ali. Você não vai sair rodopiando ali, para quem gosta do manto. Não vai. Agora, quando você entra essas portas, a presença de Deus não sai daqui em momento nenhum. Então é isso, meus irmãos. Entender a presença, entender a verdade, entender o que é verdadeiramente servir ao Senhor com intensidade e amplitude. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, último versículo aqui, já estou acabando. Romanos, versículo 12. Que eu diz aqui: alegrem-se na esperança, sejam pacientes no quê? Na tribulação. Perseverem na onde? Na oração. Vamos lá, primeira parte. Alegrem-se na esperança. Que esperança, cara? Que um dia ele vai voltar. Porque nós vemos aqui um crente, hoje em dia, poxa, cara, eu não tenho liberdade alguma, né? Talvez um crente pensando consigo mesmo. Caramba, mano, parece que eu não tenho vida, cara. Parece que eu tô condenado, tô preso. Na verdade, meus irmãos, você que é o livre. Você que é o liberto. Porque as pessoas de lá de fora, elas precisam de álcool, de drogas, de coisas para entender o que está passando. E nós precisamos de luz. Aleluia. E nós precisamos apenas dele. E esse Deus, que é a nossa alegria, que é a nossa esperança, Ele te dá liberdade. Ele te deu liberdade. Então nunca pense que você está cativo. Nunca pense que você está preso. Nunca pense que sua vida é chata. Pode parecer? Somos seres humanos. Nem sempre é um ótimo dia. Mas quando você entende, quando você coloca a cabeça no seu travesseiro à noite, você fala: eu sou livre. Aleluia. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que deitam a cabeça no travesseiro e estão depressivas. Tem muitas pessoas que deitam a cabeça no travesseiro e não voltam mais. Se é que você não entende. Tem muitas pessoas que nem saem do quarto. Então, agora, entendeu? Olha a situação. Olha de um panorama geral. Quem que é o livre e quem que é o preso? Quem que está com a visão fechada e quem está com a visão aberta? Então você entende a diferença de um livre para um cativo? O livre é a pessoa que está com Deus. E o cativo é ao contrário. Porque Deus é liberdade, meus irmãos. Ele é a nossa alegria. E Ele é a nossa esperança. Sejam pacientes na tribulação. Como todos sabem isso aqui, todos sabem.
nós não somos daqui. Então, o que Ele quer que nós façamos aqui? O que Ele quer que nós façamos aqui? Ele quer que nós passamos essa tribulação que estamos vivendo, que está sendo difícil para todos. Passamos essa tribulação na presença dEle. Aleluia. Sendo intenso, sendo fervoroso e ampliando o Evangelho para as outras pessoas. Essa é a nossa função. Ide. Sejam pacientes. Calma o seu coração. Fique tranquilo que Ele está no controle. Aí você pode ver uma tribulação, um empecilho, uma dificuldade, um obstáculo. Você vê, rapaz, eu não vou conseguir superar isso. Porque todo dia aparece um gigante. Aí você fala, rapaz, venci esse gigante. Aí no outro dia vem 2. Se você não está com Jesus, se você não for paciente com Jesus na tribulação, você não vence o segundo dia. Nós não vencemos o segundo dia. E é por isso que ele fala, a palavra de Deus dele é firme. Fique calmo. Sejam pacientes na tribulação. E o último aqui, para finalizar. Perseverem na oração. A oração, meus irmãos, o que é oração? É o seu momento de diálogo com Deus, diário. É algo que a igreja está fazendo pouco. É algo que nós estamos fazendo muito pouco. Porque se nós estivéssemos de verdade, sendo intensos na oração, perseverando na oração, nós teremos mudado já tudo. Estaríamos em outras proporções. Estaria tudo diferente. Só que nós esquecemos esse princípio. A oração, algo tão especial e algo que nos dias atuais está tão sem valor. As pessoas esquecem de orar, as pessoas esquecem a importância da oração. Mais uma vez, eu estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples. Estou dizendo que todo dia você vai lá ajoelhar com o maior prazer do mundo e começar a orar 5 horas seguidas. Não. Tem dia que vai ser 5 minutos na luta. Mas é importante a oração. É importante perseverar e nunca desistir. É importante ser intenso e nunca parar. Porque uma hora você vai ver que Ele basta. Uma hora nós vamos compreender que só Ele é necessário para nossas vidas. Fique de pé, por gentileza. Então, meus irmãos, eu quero que você coloque a mão no seu coração, por gentileza. Eu preguei bem calmo, bem tranquilo, eu espero que eu possa ter passado de uma forma muito clara aquilo que Deus colocou no meu coração. Caso eu não falei, que o Senhor vai colocar no seu coração. Mas eu peço que você faça uma oração pela sua vida. Eu peço que você faça uma oração aí dentro. Uma oração por você. Oh, aleluia. Uma oração para nós como igreja começarmos a ser mais intensos. Começar a entender a amplitude do Senhor. É noite de começar a entender o que muitos não vão entender. Oh, glória. É noite de começar a entender aquilo que Deus quer para nós. É noite de entender. Faça essa oração. Levante um clamor pela sua vida. Levante um clamor pela sua vida. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos da Tua presença. Como nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Nós deixamos de orar, Senhor. Nós deixamos de ser intensos. Nós deixamos de entender o Evangelho. Não somos perfeitos.
somos seres imperfeitos, falhos, e que todo dia busca misericórdia, mas, Senhor, eu suplico que coloque em nossos corações a mudança. Eu faço um convite para você, aquele que sente que precisa ser mais fervoroso, aquele que sente que precisa ser mais intenso com Deus. Toca na ponta do altar aqui. Vem até a frente. Isso é por você. Aquele que precisa de mais intensidade com Deus, vem até a frente. Aquele que entende que está raso ainda. Aquele que entende que precisa se aprofundar nas coisas de Deus. Toque a ponta do altar. Escute esse louvor. Antes pode cantar. O Espírito Santo de Deus. Para quem está entre mim, querido Senhor. Como o Senhor é lindo, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos, igreja, intensidade com eles. É intensidade com ele. Lembra que intensidade não é exagero. Intensidade é verdade. Seja verdadeiro com ele. Somente a ele, somente a ele. O Espírito Santo de Deus. É isso, intensidade é verdade. Amplitude é reconhecer. É reconhecer que precisa dele. Somente a ele. Glória será o seu nome, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Curta esse momento, curta esse momento. É você e Deus, é você e Deus. É você e Deus. Um dia vai se encontrar escasso isso. Seja intenso como você pode. Aleluia! Oh, aleluia! Somente ele. Coloque a mão no seu coração, todos que estão aqui na frente, que está aí atrás. Pode colocar a mão no coração. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro por aqueles que estão aqui na frente, que reconheceram que precisa de intensidade, que entenderam o que é ser verdadeiro, entenderam que intensidade não é exagero, mas é verdade. Coloque nos corações dele, daqueles que estão em intensidade, amplitude na mente, fervorosidade, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Porque na tua palavra diz que o Senhor não nega o coração quebrantado.
E nem um coração contrito. Então vai de encontro, Senhor. Vai de encontro aos corações. Se tem algo incomodando, se tem algo que está entristecendo o coração dos teus servos, que venha cair por terra esta noite. E que eles venham entender o amor que o Senhor tem pela vida deles. Que eles venham entender o conceito de servilismo, o conceito de honra. Que eles venham entender o que é zelo. Que eles venham ser fervorosos no Espírito. Que eles venham servir ao Senhor de toda intensidade. Que eles venham se alegrar no Senhor. Que eles venham entender que só a Ti é a esperança deles. Que eles venham ser pacientes na tribulação. E que eles venham perseverar na oração. Espírito Santo de Deus, é isso que eu te peço. É isso, Senhor. Somente isso. Coloque em nossos corações intensidade, amplitude e verdade. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Aplaude esse Deus.